E ele cede a essa manipulação, ela o convence a abandonar seus próprios filhos, as crianças deixam migalhas no caminho, você conhece a história, para poder encontrar o caminho de volta para casa, mas acabam se perdendo na floresta e encontram uma casa de doces, onde encontram uma mulher, uma bruxa, que quer engordá-los e cozinhá-los. Então nessa história você tem um exemplo de fragilidade tóxica, de um homem que ele deixa seus filhos no meio da floresta, abandona seus filhos, é claro que tudo isso é arquetípico, é simbólico do comportamento de muitos homens, que sacrifica o bem-estar do seu filho por conta da manipulação dessa mulher. Você tem a feminilidade tóxica de uma mulher que manipula o seu marido para causar mal para essas crianças, pensando apenas no seu bem-estar individual. E você tem esse exemplo que ele é freudiano, que é da mãe devoradora, que é a bruxa, essa mulher que alimenta essas crianças, deixam-nas bem gordas para poder comê-las, devorá-las depois, que é uma figura que Freud tratou bastante também nos seus escritos, que é esse tipo de mulher que não quer deixar o filho, a prole, sair de perto, que faz de tudo, atende todos os desejos, faz tudo o que esse filho quer para que ele não saia de perto dela, e com isso ela mostra claramente uma forma muito tóxica de maternidade. Você tem um outro exemplo na mitologia grega também, que é o caso de Aquiles. Aquiles era um mortal, filho do rei Peleu e da deusa Tétis. Só que na intenção de tornar Aquiles imortal, sua mãe pega Aquiles bebê e o mergulha no rio Éstige, segurando-o pelo calcanhar. Só que como o calcanhar não entrou no rio, então todo o restante dele era imortal. O único lugar onde ele tinha alguma fragilidade era o seu calcanhar, o local vulnerável, e por isso na batalha contra Paris, Paris sabia de sua fraqueza e atinge justamente o seu calcanhar, e é ali que ele morre. Isso é um exemplo de um tipo de mãe que, mesmo na intenção de tentar tornar o seu filho na sua melhor versão possível e de salvá-lo, ela ainda não o solta completamente, não o mergulha completamente, e como ela segura ainda uma parte dele, como ela não dá asas para esse filho voar e ser quem ele é, e tudo isso é muito arquetípico, esse filho possui vulnerabilidades, e todo filho vai ser assim. Todo ser humano vai ser assim, homem ou mulher, vai possuir suas vulnerabilidades. É claro que para Freud a culpa é sempre da mãe e do pai. Eu acho que isso é um exagero gigantesco, a gente ficar colocando a culpa de tudo que acontece de ruim na nossa vida nos nossos pais. Mas não importa se é masculinidade tóxica ou se é fragilidade tóxica ou feminilidade tóxica, essas histórias, elas só nos mostram como quem sofre mais no final das contas são as crianças, porque são elas que vão crescer, sejam com esse exemplo de como ser mulher ou de como ser homem, mas também com as consequências de serem criadas por mulheres e homens tóxicos. Por isso que é sempre bom a gente, e eu falei isso no meu vídeo, onde eu falo sobre o cinema retratar a realidade, mas também a gente precisa de cinema que retrate o ideal, da gente ver como seria interessante se as pessoas seguissem melhores exemplos, melhores modelos de comportamento, e existem muitos modelos de bom comportamento, de feminilidade saudável, no cinema, nas séries. Tem um filme que eu gosto bastante, que é Johnny e June, uma cinebiografia do Johnny Cash, onde você tem a Johnny Carter, baseado numa história real, o amor que essa mulher teve pelo Johnny Cash, a paciência que ela teve para lidar com esse homem terrivelmente perturbado, com diversos problemas, mas ela teve a capacidade de restaurar e extrair desse homem o melhor que havia nele e torná-lo, graças à sua influência, num dos maiores ícones da música contemporânea. Você tem o exemplo, para pegar algo mais engraçado, de Pam, de Entrando numa Fria, que é uma mulher que consegue lidar bem tanto com a obsessão do seu pai e as falhas também do seu noivo. Então ela está no meio de dois homens tóxicos. Seu pai, ele tem uma masculinidade tóxica, que é aquele homem que quer dominar tudo, não quer abrir mão do controle em nenhum momento, ele vigia 100% do tempo tudo o que acontece ao seu redor e quer determinar o futuro de todo mundo ao seu redor, nada pode sair do seu controle, enquanto por outro lado você tem o seu noivo, que é um homem
patético em vários sentidos, engraçado, mas é um cara que está tentando, que a trata com carinho, que a ama, mas que precisa amadurecer um pouco, que precisa ganhar um pouco de casca, e esse confronto com o pai, com o sogro, acaba dando esse pouco de casca para ele, e ela é uma mulher que está lidando bem ali no meio desses dois personagens e tentando trazer um pouco de conciliação para aquele lar. E você tem, eu sempre cito A Felicidade Não Se Compra, e eu falo normalmente do George, mas eu acho que Mary é o grande exemplo dessa história, porque ela é a que se mantém sempre no caminho correto desde o começo. Mary, ela sonha desde o começo dessa história em casar com George, em ter filhos com George, em construir uma família, em ser feliz onde ela está, em criar raízes, enquanto George quer viajar, conhecer o mundo, quer desbravar tudo.